Graça e paz. O pastor fala até, já cortou uma coisa que eu ia falar, né? Na última ceia eu fiz uma paráfrase do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu falei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é difícil dizer, alegrei-me quando me disseram, vai começar o jejum de Daniel, né? Mas a gente, assim, o pastor, ele sabe colocar bem, porque realmente tem coisa que Deus chama que é festivo, que é celebrativo, né? E se você lê o jejum nunca era celebrativo, ele era aflitivo. Era de alguma maneira um convite para você afligir o seu corpo e dessa maneira você afligir a sua alma. Então o jejum é realmente esse tempo que talvez é aquela dor que vai produzir alegria, né? É aquela aflição que vai produzir libertação, é aquele peso que vai produzir leveza, vai produzir abertura. Então essa é a ideia do jejum. Então o jejum, quando a gente vê aquilo que está ligado ao jejum, sempre é alguma coisa dolorosa, né? Nós vamos começar o jejum de Daniel, e acho que uma coisa que a gente pensar é que o jejum de Daniel é um jejum, é um jejum, né? Ele só é feito de uma maneira diferente. O que é o jejum? Eu vou me abster de alimentos e de água. Então alguns jejuns era para se abster de alimento e água, às vezes só alimento, mas era uma abstenção. No jejum de Daniel, você não se abstém completamente de alimentos, mas você vai se abster de certos tipos de alimento. Então, aliás, é melhor dizer assim, né? Que assim, no jejum de Daniel nós só vamos comer planta. Para resumir, né? Nós vamos comer planta. Tudo que é de origem vegetal nós vamos comer. Se tiver alguma origem animal, nós não vamos comer. E até um negócio assim, não sei se o pastor Jonathan tem essa visão, né? Uma vez eu discuti com um pastor, porque ele estava com o jejum de Daniel, e ele falou que não podia comer mel, né? Não podia comer mel. E assim, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, não, mel é da flor, né? Mas ele falou, não, o mel é da abelha, é animal. E ficou a briga, não é. Fala, pastor. Então é bom, eu queria ter tido essa né, queria ter tido essa instrução, porque ele acabou ganhando a instrução e os irmãos ficaram sem comer mel na igreja dele. É verdade, não podia comer mel, e eu perdi a discussão, né? Mas então nós estamos aí, e a ideia é essa, você comer só vegetal. Assim, parece às vezes uma coisa simples, porque um jejum completo ele aflige, né? Precisa sem comer, aquilo te incomoda. Mas aqueles que já fizeram jejum de Daniel sabem que você se abster dos alimentos que você normalmente come é um impacto grande sobre o corpo, né? Até, vou falar assim, acho que uma das coisas mais fortes tem é o café, né? A gente não percebe, mas a gente é preso no café, e isso dá reação até de dor de cabeça e uma série de coisas. Então é algo que aflige realmente o nosso corpo para afligir a nossa alma. Assim, você tem muita coisa para comer, você tem muito vegetal para comer, desde cereais, frutas, legumes, verduras, tem muita coisa para você comer. Você só não vai comer as carnes, né? Não vai comer leite, ovos, essas coisas. Mas a abstenção desses alimentos vai pesar, né? Vai pesar. E a intenção é essa mesmo, a intenção é que essa abstinência ela venha pesar sobre a nossa alma, né? E venha trazer em nós assim esse incômodo. Verdadeiramente esse é o alvo, né? Então vai ser depois passado até tem gente que é bom de cozinha, faz umas receitas muito boas, né? Às vezes outros já não são tão bons, então às vezes não comem tão bem, mas a gente tem que pensar que esse tempo não é para você comer bem, esse tempo é para você subsistir, né? Você ficar vivo, porque o foco de tudo é Deus, é o seu relacionamento com Deus, vamos falar aqui. Mas mais uma coisa que eu queria falar antes da gente ler Isaías 58, é que
o jejum de Daniel, alguém me perguntou lá no grupo, eu acabei vendo depois, não respondi. Me perguntaram quando começou o jejum de Daniel, né? Eu não sei se esse pastor vai lembrar quando começou. Eu lembro que desde que há uns 20 anos que a gente vem no Vale, tem o jejum de Daniel todos os anos. Mas aí eu queria falar uma coisa para a gente pensar. Quanto, pastor? Você lembra, Elaine, quanto tempo tem o jejum de Daniel? 27 anos. 27 anos. E aí eu queria só dar uma palavra, antes de nós irmos para Isaías 58, é assim, as coisas que viram hábitos, de jejum de Daniel, aqui, praticando jejum de Daniel, 27 anos praticando jejum de Daniel. Então a gente pensar assim, as coisas que viram hábitos, as coisas que viram rotinas, né? Elas têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que você, aquilo acaba se incorporando naquilo que você faz, né? Então você todo ano terá jejum de Daniel. Antes era 21 dias, uma vez por ano. Hoje é 10 dias, 2 vezes por ano. Mas tem o jejum de Daniel ali todos os anos, né? Então é uma coisa boa porque você sabe, esse é um hábito. Tem até um livro chamado O Poder do Hábito. O hábito é bom, porque todos os anos, se você for deixar aleatoriamente, quando tiver vontade, quando der, você acaba, às vezes falha, às vezes não faz. Então aquilo assim, não vai ter o jejum de Daniel, nós temos que fazer. Como é bom a rotina do VPO, né? Eu tenho que estar lá orando, eu vou lá orando. Então eu estou bem ou estou mal, eu acho que deve, não deve, está tudo certo ou não. A rotina ela dá um trilho para você, e você vai fazer aquilo e vai ser constante naquilo. E a constância ela é poderosa, porque ela vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas o hábito ele pode também ter um efeito ruim. Quando as coisas elas começam a ser feitas automaticamente, quando as coisas começam a ser feitas apenas porque é uma rotina, quando as coisas vão ser feitas apenas porque você vai fazer porque tem que fazer, quando as coisas elas não são feitas de coração. E quando a gente olha para a Bíblia, essa era uma das grandes repreensões do Senhor. Quando eu era novo convertido, eu lia por exemplo, Salmo 51 ou Isaías 1, onde Deus falava contra os sacrifícios, e eu achava aquilo estranho. Eu falava assim, mas não foi Deus que mandou fazer o sacrifício? Por que agora ele está reclamando dos sacrifícios, né? Mas tinha um porquê. Porque eles caíram numa rotina, eles caíram em algo automático. Eles não colocavam o coração, né, naquilo que eles faziam. Eles não colocavam o coração no sacrifício. Para eles virou um ritual, virou uma coisa externa ali, e já não tinha o mesmo efeito. Aquilo que era para ser algo sublime, profundo, impactante do relacionamento com Deus, virava uma coisa simplesmente ritualística, externa. E todos nós corremos esse risco, né? A gente sabe que você já dobrou o joelho para orar e você não sabe nem o que você está falando, né? Você ficou lá falando, você não sabe nem o que está falando. Você já abriu a sua boca para adorar e você pôs no automático, você não sabe nem qual era o hino. Você perguntasse que hino que você cantou, eu não lembro agora, mas tinha acabado de cantar, porque você fez aquilo de uma maneira muito automática. Então eu queria ler Isaías 58 e fazer alguns comentários de Isaías 58 aqui. Nós não vamos ler ele todo, mas nós vamos ler pelo menos uma parte dele. Isaías 58, que é Deus falando do jejum aqui, não? Então diz assim, Isaías 58:1: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram e têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. E dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis com as vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates, jejuais, e para ferires com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É esse o jejum que escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chama de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi.
Não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixe livros quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra e te agradecer porque nós temos o privilégio. É um privilégio te conhecer, é um privilégio saber aquilo que o Senhor quer. É um privilégio, Senhor, procurar fazer, desejar fazer aquilo que o Senhor quer. Isso é sublime, Pai, mesmo que nós falhamos nisso, mesmo que nós sejamos imperfeitos nisso. Mas, Senhor, nós sabemos o desejo do teu coração, o desejo da tua alma. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude nesse período de jejum de Daniel. Que não seja, Senhor, só mais um jejum de Daniel. Que não seja só uma rotina que eu me vejo obrigado a fazê-lo, Senhor. Mas nos ajuda a fazer isso de coração e fazer do jeito que o Senhor quer que seja feito. Ó Deus, e que todas as palavras que o Senhor dirige para nós, ó Pai, mesmo que sejam aquelas palavras duras, que elas possam trazer humilhação para a nossa vida. Nos ajuda, Deus. Nós te pedimos, nos ajude, Senhor, na tua misericórdia. Age pelo teu poder e bondade, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se eu vou conseguir, talvez não entre assim alguns detalhes daqui, né? Mas a gente pode ler esse texto. Acho que até vale a pena estar lendo esse texto várias vezes durante o jejum Daniel, né? Mas eu falar assim algumas coisas externas. A primeira coisa que assim me toca é Deus repreendendo, né? Então você vê assim, eles vão jejuar. Bom, já é uma coisa boa. Deus quer que jejue, eu vou jejuar. Então estou numa prática boa, né? Estou jejuando. Então você vê assim que Deus é profundo. Ele não gosta de superficialidade, né? Deus não gosta de aparência. Deus não gosta de aparência. Lembra que ele fala, o Samuel quer ungir os mais fortes lá para ser rei, né? E Deus fala: não é esse aí não, Samuel, não é esse não, você só vê a aparência, eu vejo o coração, né? Então a gente vê assim que Deus ele é severo. Assim, já pensou, nós estamos aqui jejuando e ao invés de vir uma palavra de incentivo, Deus vem nos dar uma repreensão. Então parece uma coisa ruim, né? Mas a gente entende assim que não só Deus quer que façamos as coisas, mas que nós façamos as coisas da maneira que Ele quer, com a essência que Ele quer. Se a gente pensar, Jesus não era muito diferente não. É só você pensar lá Jesus falando dos fariseus, a maneira como eles jejuavam, a maneira como eles oravam, a maneira como eles ofertavam. Jesus repreendeu tudo aquilo. Vocês estão fazendo coisas que são certas de fazer, mas vocês estão fazendo do jeito errado. Eu estou falando assim para a gente entender, e é duro isso, mas a Bíblia é um livro de repreensões, né? Porque Deus está lidando com pessoas falhas. Não é que Ele não nos ame, não é que Ele não nos valorize, não é que nós não estamos em obediência, mas a gente pensar aqui que Deus, Ele repreende, porque você é mais ou menos assim, aquela pessoa severa assim, se você vai fazer, faz bem feito, né? Se você vai fazer, faz do jeito que você tem que fazer. Então essa repreensão do Senhor é a primeira coisa que me chama a atenção. A gente sempre acha assim que o profeta é o que prediz o futuro. Não, o profeta era aquele que trazia a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus você tem que jejuar do jeito que você tem que jejuar, né? Você tem que jejuar da maneira correta. Não tem como eu não lembrar dessa história assim de uma pastora muito amiga nossa, que era assim, ela muito de jejum e oração. E ela conta que uma vez ela estava passando uma aflição muito grande, uma situação ruim mesmo da vida dela. Então ela tira assim 3 dias para jejuar.
e um grupo assim ia ficar jejuando, e Deus manda uma pessoa, e ela reclamando, né? Deus, que assim, e começa a reclamar com Deus um monte de coisa, né? E aí Deus manda uma pessoa de outro estado, vem uma pessoa de outro estado, não dá para duvidar que era Deus, que a pessoa vem lá, Deus tem uma mensagem para você. E ela estava achando que era aquelas mensagens, eis minha serva, te levantarei, te abençoarei, né? Não, Deus estava repreendendo da murmuração dela e da reclamação dela, né? E foi uma repreensão naquele sentido. E aí e aí a gente vê aqui, a gente entender isso. Deus tem um monte de coisa para nos repreender. Tá? Deus tem um monte de coisas para repreender. Alguém já disse assim: não se preocupa quando alguém fala mal de você, que você é pior ainda, tá? Então às vezes fulano fala, a gente é pior ainda. Então aqui não é uma repreensão de Isaías, é uma repreensão do Senhor. O Senhor que conhece quantas coisas nós precisamos corrigir na nossa vida. E você olha aqui que a atitude deles, estavam jejuando mesmo, estavam sem comer, talvez não fosse nem o jejum de Daniel, era uma abstinência completa que eles estavam fazendo e reclamando, né? Com assim, não está adiantando nada, né? Não está adiantando nada. E aí a gente pensa um pouquinho na motivação dele, como se eles dissessem assim: a gente está jejuando, mas Deus não está resolvendo nossos problemas, Deus não está tirando as minhas dores, Deus não está respondendo minha oração. Então você vê assim, o jejum deles era algo assim, para Deus resolver o meu problema. Eles não estavam abrindo a alma para dizer, não era mais ou menos assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Era um jejum de assim: Deus, o Senhor não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro, né? Eu jejuei, mas ainda estou com problema financeiro. Eu jejuei, mas ainda não consegui casar. Eu jejuei, mas meu joelho ainda está doendo, né? Eu jejuei, mas as coisas não se resolveram. Então você vê assim que eles estavam ali jejuando, mas eles não estavam abertos a ouvir o que Deus queria, né? O que é que Deus quer fazer em mim? Como que eu vou melhorar os meus passos com Deus? Não tinha isso no coração deles. O jejum deles era o jejum para resolver os problemas, né? Para resolver as minhas questões. Eu não estou dizendo que Deus não faz isso. Eu não estou dizendo que Ele não vai fazer. Eu não estou dizendo que Ele não pode fazer. Eu só estou dizendo que não era isso que Deus esperava deles. Não era isso que Deus queria deles. Deus, eu falo assim, o jejum, ele é um momento em que você vai ficar mais aberto para ouvir Deus. É um momento que você vai estar mais quebrantado, né? Vamos lembrar que por mais que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, nós somos salvos. Não há dúvida que Deus nos ama. Não há dúvida de que Ele é bom para a nossa vida. Alguém aqui tem dúvida que Deus é bom para a sua vida? Não, né? Deus é bom para a nossa vida. Ele nos ama e Ele quer o melhor de nós. Mas isso também não significa que a gente está fazendo tudo certo, né? Isso também não significa que todas as nossas atitudes são boas. Isso não significa que não existem coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida. Tem coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida. E o jejum não é para disfarçar aquilo que precisa ser corrigido em nosso coração. O jejum não é simplesmente para resolver um problema. Não, o jejum é para nós, como o pastor descreveu aqui, a gente se oferecer como um sacrifício, né? Um sacrifício ali sobre o altar. O sacrifício que está sobre o altar é de Deus. O sacrifício ali é entrega a Deus, e Deus vai fazer com o sacrifício aquilo que Ele quiser fazer com o sacrifício. Ele vai operar aquilo que Ele quiser operar no sacrifício. E claro que nós, a gente pensa assim, a gente não acerta tudo, mas significa que a gente erra tudo. Não é que nós estamos vivendo uma vida em pecado, uma vida errada, uma vida que é contra Deus. Não, nós vivemos uma vida para Deus, mas a gente sabe que tem coisas ali que precisam ser tocadas por Deus, operadas por Deus, e é isso que o profeta vai falar. Então vamos falar a verdade. A gente não quer essa palavra no jejum. Não tem uma outra profecia aí que fala que eu vou ser exaltado. Só tem essa que está me repreendendo. É essa mesmo, né? Mas é essa que você vê que vai trazer bênção. No final vai trazer bênção, porque vai nos corrigir, porque vai nos orientar na direção que nós precisamos. E aí tem uma coisa muito importante nessa palavra aqui. Eles estavam jejuando,
eles estavam orando, aquilo era obediência ao Senhor, aquilo era o que eles estavam fazendo, era manifestação de temor ao Senhor. Você vai jejuar, jejue mesmo, né? Jejue mesmo. Não deixe de jejuar, porque a gente nunca vai ser perfeito em nada do que a gente faz, mas a gente tem que continuar fazendo ao Senhor. Não vamos ser perfeitos, mas nós temos que ter a consciência de que nós não enxergamos as nossas falhas. E sabe o que dói? É que eles enxergaram, entre aspas, as falhas de Deus. Não é verdade? Né? Eles foram capazes de enxergar as falhas de Deus. Ó Deus, eu estou jejuando, mas o Senhor não está prestando atenção em mim. Eu estou aqui jejuando, mas o Senhor não está vendo. Quem somos nós na fila do pão, né, gente, para falar um negócio desse? Não é? A gente pensa assim, a gente vai vendo o coração, como o coração é ruim, né? Como o coração é ruim. Então eles estavam ali julgando Deus, jejuando e julgando Deus. Eu estou jejuando, mas Deus não estava sabendo não. Deus não está, se viu, não prestou muita atenção não, porque não me deu o que eu estou querendo, minha vida não mudou nada, não é? A gente olha assim, e eles não foram capazes de ver os pecados deles. E aí você vê assim que o profeta vem, e o profeta vem e dá uma lista enorme, né? Você pensa assim, uma lista enorme das coisas que eles estavam ali fazendo errado, de caminhos que eles estavam tomando errado. Você parou para pensar nisso? O que seria melhor para nós, né? Porque a obediência, a transformação, ela sempre vai trazer bênção na nossa vida. Quando a gente é libertado de uma ação ruim, quando a gente é libertado de um sentimento ruim, quando a gente é libertado de algo ruim, a bênção vem para a nossa vida. Então, o que Deus sabe qual é o caminho da bênção. O que eles precisavam naquela hora é ser corrigido. E não é nem pensar, gente, porque todos nós somos pecadores com pecados diferentes, né? Com iniquidades diferentes, com necessidades de correções diferentes. E aqui, em algum desse aqui, a gente vai se encaixar. E agora pensa assim, nós não vemos os nossos erros, mas essa é uma oportunidade para Deus trazer eles, para nós chorarmos por eles, né? Eu vou voltar aqui para Isaías 58, mas eu estava ali, e abre Tiago 4, e Tiago tem uma palavra muito forte aqui, sobre isso, só para a gente ler, e talvez isso aqui seria aquilo que se encaixa num jejum, né? Tiago capítulo 4, versículo 6, só para a gente pensar. Então a gente pensar nesses 10 dias, a gente lê várias vezes, eu falo ler várias vezes, não pense que a gente lê uma e já sei, já li, já entendi. Não, a palavra precisa ser martelada ali, né? Uma pessoa me perguntou assim, pastor, como é que eu faço para guardar os versículos bíblicos? Eu falei, é fácil, irmão. Você lê 100 vezes, fala 50 e escreve mais 30. Você guarda, tenho certeza que você vai guardar, não vai esquecer nunca mais, né? Então vamos ler várias vezes. E aqui o versículo 6 fala assim, antes ele nos dá uma graça maior. Portanto diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Você pensou na soberba dessas pessoas ali? Senhor, nós estamos jejuando, e cadê a resposta? Cadê cadê meu marido? Cadê minha esposa? Cadê meu emprego novo? Cadê meu carro? Cadê, né? Cadê minhas costas estão doendo ainda, né? Então assim, é soberba. Aquilo era soberba diante de Deus, né? Ele é bom, mas ele não é bom porque eu mereço, né? Ele não é bom porque a gente merece, né? Ele não tem obrigação de fazer porque eu jejuei, porque eu orei, né? Ele é o Senhor. E aí ele continua aqui, sujeitai-vos pois a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aí ele fala assim, lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida,
purificai o coração. Algumas traduções é duplo ânimo, né? Ânimo dobre. Eu nunca assim achei, mas eu gosto muito, que eu acho que essa é a ideia, essa voz que são de mente dividida, uma hora vai, uma hora não vai, uma hora tá disposto, outra hora não está, uma hora está servindo Deus, outra hora está voltando atrás, né? Se humilhar dessa mente dividida. E versículo 9, olha o que ele fala aqui: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Diz assim que o nosso trabalho diante do Senhor é nos humilharmos. O resto é com Ele, né? O nosso trabalho não é pedir exaltação, nosso trabalho é nos humilharmos, porque nós somos dignos disso. Então, quando a gente vai olhar essa repreensão que o Senhor dá aqui para um jejum, e por que isso me chama atenção? Só aqui reforçando isso, porque Ele não está repreendendo eles porque eles estão, sei lá, evangelizando, fazendo a obra, ou porque estão adulterando, roubando, matando, fazendo um monte de coisa. Não, mas porque eles estão fazendo uma prática correta, que seja jejum, que seja oração. Eles estão fazendo algo que é correto, que é algo bom, que é algo proveitoso, que é algo que Deus mandou, mas eles estão fazendo isso de uma maneira errada, né? Assim, é como se eles estivessem dizendo assim: não faz mal a maneira como nós estamos vivendo, a gente pode viver de qualquer jeito, a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Nosso caminho pode ser qualquer tipo de caminho, mas se eu jejuei, então está tudo bem, né? Se eu orei, então está tudo bem. E a gente tem um versículo que foi falado muito, né, ano passado, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, né? Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então assim, um conjunto de coisas, não é? Deus não falou assim, não jejuem, né? Deus falou assim, não jejuem. Mas o que Ele está dizendo aqui é que não é só isso. É até assim, isso aqui é a retórica, né, do profeta. É este o jejum que escolhi, que um homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Não, aquilo era a forma que eles jejuavam, né? Mas Deus estava dizendo assim, é só isso? Você acha que o que eu quero para vocês é só isso? Pronto, você ficou sem comer, você não vai tomar café, você não vai beber Coca-Cola, você não vai comer churrasco, ou frango, ou peixe? É isso aí que é o jejum? É só isso? Você acha que é só isso? Então a gente, você acha que assim, não, eu estou sem comer essas coisas, então tudo tem que mudar na minha vida? O que Deus está falando, gente, dói, né? É dolorido assim o que Deus está falando. A gente está se achando, né? Fala assim, a gente está se achando porque fiz 10 dias, fiz 20 dias, né? Não, realmente fui lá, não comi nada, só comi bolacha, sem leite, sem nada, né? A gente está se achando às vezes porque está fazendo o jejum, e Deus fala, não, mas isso não é só isso não, né? Não é a gente pensar que gente, esses profetas não tinham dó da gente mesmo não, né? Mas só para algumas coisas aqui, né? Da gente pensar, o que Deus repreendeu aqui? Deus repreendeu problemas de relacionamento, né? Então eles tinham um problema de relacionamento, e relacionamento é sempre muito complicado, porque a culpa é sempre do outro, né? No relacionamento, quando tem briga, pode ser até o casal, a culpa é sempre do outro, né? Então tinha um problema de relacionamento. Ele fala do punhos para brigar, eles brigavam nessa época, contavam o dedo, né? Então Deus vai repreender, vocês têm problema de relacionamento, então é só isso? Quer dizer que você vai ficar com os problemas de relacionamento, você não vai resolver, vai ficar aí brigando, acusando o outro, mas aí você fica sem comer, está tudo bem, né? É o que Deus está falando aí. Aí ele fala assim que para contendas, né? No dia que jejuais, prosseguir nas vossas empresas. Eu sei que às vezes a gente não pode parar, né, as coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que entender que esse é um período em que você vai ter que dar mais tempo para Deus, né?
E que você vai ter que, de alguma... Senão, o que mudou? Você foi alguém que ficou sem... Qual a diferença do seu jejum para uma dieta? Né? Qual a diferença do seu jejum para uma dieta? Se você, nesse tempo, você não para ler mais a Bíblia. Né? Pega um livro da Bíblia e fala, eu vou ler nesse período de jejum de Daniel, eu vou ler tal livro. Né? Nesse jejum de Daniel, eu vou ler os Salmos todos, Provérbios todos, sei lá, pega um livro lá, além da sua leitura cotidiana, algo mais, né? Algo mais você vai fazer nesses dias. Eu já tenho meu VPO, mas vou ter 2, eu vou ter um tempo, né? Vou me apartar de alguma coisa. Uma coisa muito, muito boa, faz jejum de... Agora o negócio está mais chique, tá? Faz jejum de streams, né? Faz jejum de streams. Faz jejum de streams. Pare-se o tempo lá, seja esse tempo assim para Deus. Não, eu vou para a palavra. Eu vou ouvir a palavra. Então, se a gente deixar, é o que o Senhor falou. Vocês estão de jejum, vocês realmente estão comendo, mas vocês trabalham normalmente, como se tudo fosse a sua rotina normal. Deus quer, já que você vai jejuar, quebra essa rotina e gasta mais esse tempo para estar com o Senhor. Deus vai falar contra a exploração que eles tinham, né? Eles continuavam explorando o seu próximo. E Deus vai falar contra o egoísmo deles também, né? Porque eles não repartiam daquilo que eles tinham. Então, só aqui, a grosso modo, eu coloquei isso assim, não era nem a minha intenção, mas a grosso modo, a gente vê que o Senhor foi lá e foi revelando. E pode ter certeza que às vezes eu e você temos pecados que não estão nessa lista, né? Que não estão aí e que precisam, né? E precisam ser corrigidos, que precisam ser realmente colocados no lugar. Vamos pensar que a gente tem muito perdão para pedir para Deus. A ideia aqui, a gente lendo essa passagem, a gente lendo Tiago 4, é a ideia de sentir peso no coração, é a ideia de se quebrantar, é a ideia de reconhecer, como é que é? Sinto as vossas misérias e chorai, lamentai e chorai. Né? Transforme-se a vossa alegria em tristeza e o vosso cântico em angústia mesmo. A gente tem que entender que quando você vê o jejum, ele estava ligado a isso. Né? Então, qual vai ser? A gente pensa assim, quantitativamente, nosso jejum ele vai ser igual para todo mundo, 10 dias. Né? 10 dias. Mas, qualitativamente, quanto que ele vai ter um peso sobre a nossa vida espiritual, né? Quanto? Qual vai ser o peso desse jejum de Daniel na nossa vida espiritual? É igual assim, você sabe que teve orações que você fez que você nem fez, fala a verdade, tá? Você estava com a cabeça em outro lugar, você nem fez. Você pensa que aquela oração não foi oração não, tá? Mas teve aquela oração que você fez, e que você sabe que você fez, e que foi bênção, acrescentou na sua vida, trouxe acréscimos de Deus na sua vida. Então nós pensamos isso. Qual vai ser, qualitativamente falando, o acréscimo de Deus na nossa vida nesses jejuns Daniéis? Vamos pensar assim, quantos jejuns Daniéis nós já fizemos? Daniels? Não sei, né? É Daniel, né? Mas assim, deixa vocês para lá. Vamos pensar assim, quantos jejuns desses nós já fizemos? O que eles acrescentaram? Qual foi o acréscimo na nossa vida? Quantos mais nós vamos fazer? O que vai determinar o acréscimo de Deus na nossa vida com esse jejum? Vai depender de como nós vamos fazê-lo, de como nós vamos colocar diante de Deus. E eu não estou dizendo isso, e às vezes a gente pensa assim, né? Eu não estou dizendo isso que eu sou o expert, bom jejuar, né? Não, foi isso porque é o que a palavra nos chama, né? E a gente precisa pedir misericórdia. Senhor, me ajuda a fazer um jejum de Daniel real, né? Ou até vou falar, me ajude a ter esse tempo de jejum real. Eu também acho que eu já fiz alguns jejuns que não foram, talvez não foi com o coração como deveria ser, né? O foco, se acaba, é tanta coisa, o foco acaba, não é que você não acrescenta alguma coisa, mas você acrescenta pouco, né? Você acrescenta ali pouco, foi pouco quebrantamento, foi pouco foco em Deus, foi realmente pouca entrega, pouca presença ali no altar. Então que a gente possa orar, e a gente orar aqui e pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a fazer
esse jejum, esse período de jejum. Me ajuda, Deus, me ajuda a fazer do jeito que o Senhor quer. Eu não sei muito como é, eu falho muito, eu me disperso, a gente é tudo meio disperso, né? A gente começa uma coisa, perde o foco, vai para outra, mas eu queria que esse jejum, Daniel, o Senhor me ensinasse, né? Me ensinasse. Eu vou falar assim, as coisas espirituais, a gente pode ter escolas e elas nos ajudam, cursos e elas nos ajudam, e a gente tem que fazer mesmo, é assim que funciona, mas a gente sabe que ao lado desse ensino externo, há necessidade de um ensino interno do Senhor no nosso coração. Então que o Senhor nos ensine. Senhor, mas eu já fiz, a Ilane já fez 27 jejum de Daniel, na vida dela, acho que ela deve estar aqui desde o primeiro, né? Eu acho que tem coisa ainda para aprender, imagine nós, né? Então a gente pensar, Senhor, me ensina, né, que esse jejum de Daniel seja diferente de todos os que eu fiz, seja melhor, seja dentro dos teus padrões, né? Seja dentro dos teus padrões, e que os próximos que eu fizer também sejam melhores ainda, sejam dentro dos seus padrões. Então vamos fazer essa oração? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Então pedir a ajuda de Deus. E a gente faz assim, pedir ajuda de Deus para eu poder resistir, realmente não comer nenhum alimento de origem animal, né? Não ir até o fim, até os 10 dias, né? Mas isso, se for isso, é bom, é uma vitória, né? Foi essa vitória, mas ainda Deus vai falar, era só isso? Só isso que você queria que eu te ajudasse? Para você não comer, só comer planta, é isso? Não, eu quero te ajudar mais, eu quero te ajudar a você realmente abrir seu coração para mim, você ouvir aquilo que eu tenho para te dizer. Eu tenho coisas particulares para falar para você, e às vezes as coisas particulares que Deus, Senhor, tem para falar para nós, às vezes a gente não escuta, porque não são as coisas que nós queremos ouvir, né? Às vezes as coisas particulares são diferentes. Repreender certas coisas erradas no nosso coração, entregar desafios para a nossa vida. Então eu quero que você feche os seus olhos e fale com o Senhor aí. Senhor, me ajuda nesse jejum de Daniel, que quando acabar esse jejum de Daniel, Senhor, nós estejamos um pouco mais transformados em Ti, Pai. Nós queremos colocá-lo diante do Senhor, e o Senhor sabe que aqui são pecadores tentando obedecer ao Senhor, são pecadores querendo te agradar, Senhor. É isso que nós somos, Pai, é isso que nós somos pessoas falhas, com tendências ruins, meu Pai, fazendo algo que é bom, algo que o Senhor ordenou, que é o jejum. Ó Deus, então nós oramos nesta manhã aqui como Vale da Bênção, Pai, como comunidade Vale da Bênção, como igreja Vale da Bênção, como igreja de Cristo. Nós começamos hoje esse jejum de Daniel, Pai. Claro que nós queremos ajuda para resistir e realmente, Senhor, dominar. Nós precisamos de domínio próprio, Pai, domínio próprio. Como diz a Tua palavra, temperança. Nós precisamos que esse fruto do Espírito, ele esteja em nós, para que possamos cumprir este tempo. Mas, Senhor, se for só isso, também é pouco, Pai, é pouco. O nosso coração, nós temos tantas coisas que precisam ser corrigidas. Nós temos tanto egoísmo. Nós temos, Senhor, tanto egoísmo, tantos sentimentos ruins, ó Pai, tantas atitudes ruins, Senhor amado, tantos problemas nos nossos relacionamentos, não só contigo, Pai, mas com pessoas também, meu Pai. Ó Deus, nós sabemos, e que, Senhor, eu sei que vai doer, mas mostra os nossos erros e nos ensina a nos humilharmos, a, Senhor, lamentarmos e chorarmos, meu Pai. Ó Deus, nos ensina, Pai amado, tem misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine a fazer um jejum que seja realmente agradável a Ti, ó Pai. Ó Deus, e que ainda que a gente não alcance essa qualidade que deveria ser, porque Tu és perfeito, Tu perde a perfeição, mas que nós possamos, ó Deus, ter um tempo de jejum especial, que a Tua palavra
tenha lugar todos os dias da nossa vida, Pai. Ó Deus, eu penso que se nós não lermos a Tua palavra, gastarmos tempo lendo e meditando a Tua palavra nesses 10 dias, que, Senhor, falhamos em alguma coisa, Pai. Se nós não tivermos um tempo de oração, de falar contigo nesses 10 dias, nós perdemos alguma coisa, Pai. Ó Deus, se nós não abstivermos de coisas inúteis e vãs, que muitas vezes nos atrapalham, Pai, nós não fizemos, ó Pai, o que deveríamos fazer. Nos ajuda, Senhor amado. Ó Deus, que o Senhor nesses 10 dias traga um peso de qualidade, de revelação, que a nossa intimidade contigo aumente, ó Pai, que a nossa intimidade contigo, Senhor, seja maior. Eu quero orar, Senhor, e que se cumpra em nós a palavra de Colossenses 1:9, Senhor. Ó Deus, que nesse jejum nós sejamos cheios do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual. Deus, que nós realmente venhamos entender mais do Teu querer para a nossa vida, para todos os aspectos da nossa vida, e a gente possa ouvir a Tua voz dizendo: eu não quero isso de Ti, meu filho, eu não quero isso de Ti, minha filha, eu não quero você nesse caminho, eu não quero você nesse procedimento, eu não quero essa palavra dos Teus lábios, eu não quero isso. Que isso possa nos corrigir, Pai. Ó Deus, que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, Te agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Ti, ó Pai. Ó Deus, como diz a Tua palavra, fortalecidos com poder, segundo as riquezas da Tua glória. Ó Deus, que o poder para Te obedecer, o poder, Senhor, para Te compreender, o poder para ir onde o Senhor quer nos levar, o poder para resistir àquilo que não vem do Senhor, venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que barreiras do inimigo sejam quebradas nessa comunidade, que barreiras do inimigo sejam quebradas na Tua igreja, ó Pai, que barreiras do inimigo sejam quebradas na nossa família, que as barreiras, Senhor, do inimigo sejam quebradas em nós, meu Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Ó Deus, nos ajuda que cada um desses 10 dias nós possamos, ó Deus, estar mais perto do Senhor, desentope, Senhor, ó Deus, os canais que nos levam a Ti, ó Pai, ó Deus, para que possamos, Senhor, ter um acesso livre, abençoado, constante, Senhor, em Ti. Faz esta obra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz esta obra. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua misericórdia e bondade. Obrigado por se dignar a dar a nós a Tua palavra e as Tuas instruções, por nos fazer de nós povo Teu. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.